Oi pessoal, tudo bom com vocês? Paz de Cristo e o amor de Maria. A tia Mari está aqui hoje para contar mais uma história. Mas para isso vamos abrir bem os ouvidos e também o nosso coração. Vocês sabiam que Jesus também era um contador de histórias? E ele contava algumas parábolas. As parábolas são pequenas histórias que ele usava para explicar o amor de Deus, explicar o que ele queria dizer com aquilo. Ele usava comparação com o que as pessoas viviam antigamente, para assim eles entenderem melhor o que Jesus tinha a dizer. Certa vez, Jesus estava andando à beira do mar e uma multidão se reuniu para ouvir Jesus. Ele teve que entrar dentro de uma barca e sentar para contar uma história. E todos à sua volta estavam com os olhos bem abertos, os ouvidos e o coração também aberto. Jesus estava contando a parábola do semeador. Certa vez, um semeador saiu para semear algumas sementes e pelo caminho as sementes caíram. Algumas sementes caíram à beira de um caminho, onde não havia terra, e ali as sementes não germinaram, e também as pessoas pisavam, e os pássaros vieram e comeram todas as sementes. Algumas sementes também caíram sobre um terreno pedregoso, e até começou a crescer uma plantinha. Mas como não tinha onde a raiz se fixar, e o sol forte veio e aquela plantinha não cresceu, ela murchou, secou e morreu, porque não tinha raiz e o sol era muito forte. Algumas sementes caíram em meio aos espinhos. E a semente até começou a crescer, mas os espinhos começaram a sufocar aquela plantinha e a plantinha não resistiu e também morreu. Não cresceu e nem deu frutos. Mas algumas sementes caíram em terra boa, em terra forte, que estava pronta para receber aquelas sementes. E nessa terra boa, essas sementes cresceram e deram muitos frutos. Multiplicaram e encheram aquela terra com muitos frutos. Quando Jesus contou essa parábola aos seus discípulos e a todos que estavam ali, eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava falando. E então, Jesus explicou, e eu vou explicar para vocês o que será que são essas sementes e o que será que são esses terrenos. Essas sementes são as palavras de Deus e o terreno é o nosso coração. Como será que deve estar o seu coraçãozinho para receber as histórias que a tia Mari está contando, as homilias que o Padre Fernando está fazendo e todas essas palavras maravilhosas de Deus? Como será que deve estar, hein? Bom, na parábola, Jesus disse que as sementes caíram primeiro à beira do caminho e os pássaros comeram. Isso acontece quando o coração não quer receber Jesus. Quando o coração, assim como daqueles que não têm o coração pequenino. Lembra da história passada que diziam que Deus revelou o amor aos pequeninos? Esse coração não é de um pequenino. Esse coração é daqueles sábios e grandes que acham que já sabem de tudo e estão fechados aos conhecimentos e principalmente ao amor de Deus. Esse coração não está preparado para receber o amor de Deus. E assim como as sementes, elas morrem, elas nem brotam, porque aquele coração está duro e não quer receber o amor de Deus. E aquelas sementes que caíram no terreno pedregoso? Por que será que elas não cresceram, não germinaram e não deram frutos? Quando o nosso coração está assim, pedregoso, quer dizer que a gente até recebe a palavra de Deus com muita alegria.
Mas nas dificuldades, a gente esquece daquele amor de Deus, sabe? A gente fica todo alegre quando a gente vai à catequese, vai aprender algo sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Mas aí a gente briga com o papai e com a mamãe, a gente não desculpa os amigos. E aí a gente vai esquecendo de tudo aquilo que o amor de Deus nos fala, que devemos perdoar, que devemos obedecer. E a gente acaba como aquela plantinha que não deu frutos e acabou morrendo porque se esqueceu de todas aquelas palavras lindas do amor de Deus. Assim, o nosso coração fica quando a gente é desobediente, quando a gente não quer ouvir a palavra de Deus. Quando o nosso coração está assim, igual às sementes que caíram entre os pinhos, é quando a gente escuta a palavra de Deus, mas não guarda no coração, porque a gente esquece de dar a importância que ela tem, porque devemos sempre colocar as coisas de Deus acima de tudo, de qualquer coisa. Aí você tá todo empolgado que você vai na missa para ouvir a homilia do Padre Fernando, para ouvir o que Jesus tem para te contar naquele dia. Mas aí, bem no horário da missa, sabe o que acontece? Você é convidado para um piquenique. E aí você prefere ir ao piquenique e não vai na festa da missa que Jesus te convidou, que Jesus estava todo animado para te encontrar. O nosso coração fica assim, ó, porque as outras coisas que não tinham importância sufocam o nosso coração e a gente esquece do mais importante, que é Deus. E aí, aquela palavra que entrou no nosso ouvido não chega no coração, porque no meio do caminho ela foi, ó, esquecida. E a gente fica com o coração assim, ó, cheio de espinho. E a palavra de Deus não consegue crescer no nosso coração assim. Mas quando nós estamos com o coração assim, como essa terra boa, quando nós estamos com os ouvidos abertos e também o nosso coração, quando nós colocamos o amor de Deus nas nossas prioridades, quando coloca lá em cima, quando alguém te chama para fazer alguma coisa, você fala, hoje eu não posso esse horário porque eu tenho a missa. Ah, mas nesse horário eu não posso porque eu tenho a catequese. Ah, mas nesse horário eu vou ajudar lá na missa, eu não posso, eu já tenho um compromisso com Jesus. Quando a gente assume que a gente tem esse compromisso com Jesus, o nosso coração fica pronto para receber essa sementinha, essa palavra de Deus. E assim, essa sementinha cresce e ela consegue dar muitos frutos, porque você vai sentir o seu coração quentinho, com aquele tanto de amor transbordando, e você vai pegar todos esses frutos e vai jogar para todos os seus amigos. Como assim jogar para todos os seus amigos? Você vai contar para eles o amor de Deus, como é maravilhoso estar pertinho de Jesus. Convidar os seus amigos para ir à missa, contar o que você aprendeu na catequese, vai começar a rezar todos os dias, vai ficar, ó, super amigo de Jesus. E assim, o nosso coração vai ficar assim, ó, repleto da palavra de Deus. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão parecer mais fáceis. A gente vai ter mais paciência, a gente vai saber perdoar os nossos amigos, obedecer o nosso papai e a nossa mamãe, nós vamos saber ouvir, nós vamos saber falar do amor de Deus para as outras pessoas. Porque quando a gente coloca o amor de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão dadas. Tem uma musiquinha que fala sobre isso, vocês já devem ter ouvido na missa. É assim: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.
quando a gente fizer a nossa oração com Jesus, com o nosso melhor amigo, a gente pode pedir para Ele para que Ele nos ajude a ter o coração assim, de terra boa, para essa sementinha germinar e dar muitos frutos. E então, gostaram da história de hoje? Eu espero que sim. Eu espero que essa história, essa parábola que Jesus nos contou hoje, possam ser guardados no nosso coração, que essas palavras deem muitos frutos. A gente não pode guardar essas histórias só pra gente, não. A gente tem que contar pra um montão de gente, pra todo mundo sentir esse amor de Deus. Combinado? Então, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima história. Tchau!